Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, agradecendo a oportunidade de compartilhar as boas novas do Evangelho. Sabemos que estamos vivendo um período atípico, mas que o Senhor continue dando força, dando graça, dando sabedoria em como lidar com todos os tipos de situações. Possamos continuar nos cuidando, nos protegendo e crendo que o Senhor, quantas vezes já cuidou das nossas vidas, com certeza cuida e há de cuidar das nossas vidas. Amém? Gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, está no livro de 1 Reis, no capítulo 19. No capítulo 18, acontecem grandes moveres. Dois deles marcaram muito, já não chovia há muito tempo na terra, depois de 7 vezes aquele servo vai, enxerga uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e aí cai uma tremenda tempestade, uma grande chuva, e a questão do fogo caiu do céu. E Elias presenciou toda essa situação. No 19, Acabe vai para casa e conta para a esposa dele tudo o que ocorreu. Ela ouve, e nós vamos ler a partir do versículo 2. Ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ficou com medo, que ia morrer. Sentiu medo, isso é normal sentir medo, o problema é permanecer no medo. E aí a partir do momento que ele sente medo, o que ele faz? Vai para Berseba, uma cidade de Judá, deixa ali o seu servo, depois foi sozinho para o deserto, ele mesmo vai para o deserto, ele mesmo se isola. E quantas vezes a gente, por ouvir uma notícia ruim, chegar uma notícia ruim, a gente quer se isolar, a gente quer ficar no nosso canto, a gente fica triste, a gente fica abatido, a gente não perde a vontade de viver, né? Perde a esperança de viver. Caminhando o dia todo e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. O pão quente aqui representa o quê? O pão espiritual que o Senhor está querendo nos proporcionar neste dia, nesta tarde, nesta noite, não sei o horário que você vai ver esta mensagem, o pão necessário para que, se você está passando uma situação de medo, se você está passando uma situação de insegurança, se chegou até a tua porta uma notícia ruim e você quis se isolar, o Senhor há de enviar A, B, C ou D, a forma que Ele vai fazer, assim como Ele enviou corvos para alimentar Elias, Ele pode usar de diversas formas para enviar o alimento necessário para a sua vida. Ele pode enviar o seu pastor, Ele pode enviar o presbítero, Ele pode enviar o evangelista, Ele pode enviar o obreiro, Ele pode enviar o cooperador para levar uma mensagem para você, para levar o pão da vida para você. E nesta noite o Senhor quer trazer pão da vida para você. E além disso, a água para saciar essa sede, a água para saciar essa angústia, a água para saciar esse medo, a água para saciar essa inquietação com tudo isso que está acontecendo nessa sociedade. Ele quer nos alimentar, nos manter firmes, nos manter alinhados e principalmente quer também nos dar fôlego de vida, nos dar água para que possamos estar saciados com a presença dele, saciados com a água que pode transformar o nosso ser. Água, aquela a qual a corça anseia, a água a qual aquela árvore junto ao ribeiro pode ser beneficiada. Amém? Dando continuidade aqui. Elias olhou, ok, assando por pedras. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Esta é a palavra profética que o Senhor tem para as nossas vidas. Levante-se e coma, porque o Senhor ainda tem propósito na minha e na sua vida. Há grandes coisas que Ele quer fazer, como mover Ele quer que sejamos parceiros dEle para propagar aquilo que Ele quer estabelecer nesta terra, neste Brasil, nesta sociedade, neste mundo, neste globo terrestre. E Ele quer contar com a minha e contar com a sua vida. Este momento de isolamento, o Senhor quer nos capacitar, o Senhor quer nos lapidar, quer nos preparar para que possamos expurgar cada vez mais o nosso eu e preencher cada vez mais com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas.
A colheita, como já foi profetizado sobre este Brasil, sobre esta nação, a colheita já está pronta e o Senhor quer contar conosco. E esta palavra vem de encontro dizendo de que nós vamos comer, nós vamos beber. E nesse caso aqui, ele comeu 2 vezes, ele bebeu 2 vezes, ou seja, Deus vai enviar o alimento para dar reforço para os nossos ossos, para o nosso espírito, para que nós possamos ir adiante naquele propósito que ele estabeleceu, que está no centro do coração dele, e ele tem para a minha e ele tem para a sua vida. Não podemos parar de buscar, não podemos nos acomodar, não podemos achar que o mundo vai acabar. Nós devemos apenas crer de que o mundo jaz do maligno e que o Senhor conta conosco, de que o Senhor tem um propósito conosco. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos estar firmes na rocha para aquilo que Deus quer fazer. Eu quero, e tenho plena certeza que você também quer, fazer parte dessa história. Olha quantos milagres Elias vivenciou. Com certeza eu e você vamos ver grandes moveres de Deus sobre essa face da terra. Grandes moveres, você vai colocar a tua mão, Deus vai usar a sua mão através da graça e misericórdia dele sobre vasos de barro, e você vai curar, e você vai expulsar, e você vai profetizar sobre a vida das pessoas. Amém? Olhou ao redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento que lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites. Esse alimento que o Senhor está nos dando, espiritual, no dia de hoje, é para nós nos separarmos, porque depois de 40 dias e 40 noites, contando a partir de hoje, o Senhor falou ao meu coração, Ele há de manifestar um grande mover nesta nação, Ele há de manifestar um grande mover através das nossas vidas, e que nós possamos estar posicionados, para que neste período nós possamos ser agentes transmissores daquilo que o Senhor quer fazer através do Evangelho dele. Amém? O anjo do Senhor voltou depois, tocou novamente, uma longa caminhada. Então ele se levantou, comeu, o alimento lhe deu força suficiente para viajar os 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus. Ou seja, depois que ele se alimentou, depois que ele se fortificou, ele foi falar diretamente com Deus, ele foi buscar intimidade com Deus. Deus está querendo que nós venhamos buscar cada vez mais a intimidade dele. Então, a partir de hoje, continue se separando, continue se lapidando, continue se consagrando, para que você possa ir até o Monte Horebe e ouvir a Deus, e buscar a Deus, se lançar a Deus, principalmente buscar relacionamento. Deus quer ter relacionamento conosco nesse período de isolamento, onde está sendo levantado diversos altares da presença dele, diversas igrejas em diversas casas. Amém? Glória a Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, no versículo 9, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos, porém o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor, e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Sai e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vento de tempestade atingiu a montanha, e era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se um som de brisa suave. Ou seja, as provações que hão de nos capacitar para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, hão de nos transformar, hão de nos fazer pessoas cada vez mais lapidadas, atingindo a estatura de varão perfeito sobre aquilo que Ele tem nas nossas vidas, para esta nação. Tem muito mover de Deus sobre essa nação brasileira. Deus não colocou um descende no começo de 2020 para depois vir uma quarentena. Deus não tem trazido grandes ministros, profetas de fora dizendo que o Brasil vai ser um berço evangélico, o Brasil vai ser um berço de missões, o Brasil vai ser um berço que vai impactar outras nações, vai enviar muitas pessoas para fora. Deus não usou as pessoas para simplesmente virem aqui, falarem e ir embora. Deus usou essas pessoas para confirmar aquilo que estava no centro do coração dele como propósito no Brasil. E eu tenho a plena certeza e convicção que eu e você iremos a campo, iremos nos nossos lares, iremos nos nossos familiares, iremos no nosso bairro, iremos na nossa cidade, no nosso país, no mundo, propagar aquilo que Deus tem para fazer.
nessas nações, nesses lugares. Amém? Dando continuidade. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: por que você está aqui, Elias? Ou seja, de novo ele respondeu: tenho trabalhado. Toda aquela história que ele respondeu. Por quê? Ele estava com medo, então ele estava expondo aquilo que a alma dele estava angustiada. Poxa, Deus, tenho feito tanto para o Senhor, tenho feito tanto, e olha o que eu estou passando, tenho feito tanto, e olha essa situação, tenho feito tanto. Poxa, eu tenho me lançado, várias pessoas abandonaram a fé, mas eu estou aqui, Deus. E o mais interessante é que ele fala uma vez, ele fala a segunda, e Deus fala: o que você está fazendo aqui? Ou seja, não é tempo de nós ficarmos nos justificando a Deus o que nós fizemos. Deus, mas eu fiz. É tempo de nós ficarmos focados naquilo que Deus quer fazer, no novo que Ele quer fazer, e buscar a intimidade dEle, e ir até o Monte Horebe para buscar a face dEle. É isso que Ele quer que nós venhamos fazer nesse período de isolamento, buscar a face dEle, não nos lamentar com aquilo que passou, não nos justificar com aquilo que nós fizemos. Poxa, mas eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e tal. Nossa, Deus, poxa, que bom, glorificado seja o meu nome sobre a sua vida, muito bom, mas vamos olhar para frente, prosseguindo para o alvo, deixando para trás, ou seja, a cada dia nós vamos viver uma experiência. Aquilo que passou, você pode até trazer à memória aquilo que vai trazer esperança para o teu coração, mas não fica tentando se justificar a Deus, dizendo: Deus, mas olha, por que eu estou passando por essa situação? Quantas vezes eu já fiz isso com Deus? Falei: poxa, Deus, olha, estou passando uma situação assim, mas poxa, tenho feito isso. Não adianta, Ele quer que nós venhamos nos levantar, tá? Você está sem força para levantar, você está sem estrutura para se levantar, você fica tranquilo, porque nesta noite, neste dia, nesta tarde, você está recebendo o pão da vida, você está recebendo a água da vida, e com certeza você há de se levantar. O Senhor vai enviar do norte, do sul, do leste, do oeste, alguma forma para que você possa se levantar, para que você possa ir buscar a intimidade dEle, e depois que buscar a intimidade dEle, ficar posicionado para ir aonde o Senhor direcionar a sua vida. Afinal, nós estamos morrendo e vivendo para Cristo. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. E apenas para concluir aqui, de novo ele respondeu: ok. Então o Senhor disse a ele: volte para a estrada do deserto de Damasco. Ou seja, mandou ele voltar pelo deserto. Você vai ter que voltar por aquele deserto e vai lá fazer o propósito. Ele mandou ir para o deserto de Damasco, e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Hazael, para que ele seja rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Jeú, filho de Nice, para que ele seja rei de Israel. Derrame óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para que ele tome o seu lugar como meu profeta. Ou seja, Deus não ficou conversando com ele e falou assim: poxa, filho, te entende, tal. Deus entende. Antes da gente abrir a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar, pensar, imaginar. Mas nós precisamos focar no propósito, nós precisamos focar no objetivo, para que a gente não saia da rota. Se a gente ficar digerindo esse medo, essa angústia, essa situação, ou até de situações passadas, nós não vamos prosseguir. Nós vamos acabar até mesmo indo ali debaixo de uma árvore e ficar ali, deitar ali, se isolar num cômodo de casa, se isolar em alguma situação, e falar: Deus, eu vou ficar aqui, não quero conviver com ninguém, não quero ficar quieto. Quantas vezes eu já passei por isso? Quantas vezes eu já passei antes da minha caminhada, na minha caminhada, no início da minha caminhada, no meio da minha caminhada. Mas graças a Deus pelo alimento que o Senhor enviou, para que eu pudesse me posicionar, para que eu pudesse continuar seguindo adiante. Que eu e você possamos continuar seguindo adiante, no meio de toda essa situação, buscando a face do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigado por esta oportunidade, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, e que nós possamos buscar milagres, prodígios e maravilhas dentro dos nossos lares nesse período. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Deus abençoe, gente. Até mais. Minha fé não está firmada
louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu